Bom, gente, estamos aqui na Clínica Equilíbrio, recebendo hoje o Dr. Marcos Vinícius. É uma honra enorme, a gente estava bastante ansioso, né, com a chegada do Dr. Marcos, porque eu acho que é um ganho não só para Santa Rita, mas para a região, por tudo aquilo que ele vem trazendo, né, de conhecimento, vai agregar com certeza muito para os nossos pacientes. Então, para que todos possam conhecer um pouco melhor, né, eu queria pedir a ele que contasse um pouco da sua história, Dr. Marcos, né? O senhor é mineiro, estava me falando que é de Minas Gerais. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Sim, sou mineiro, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Nasci, fui criado lá, só saí para estudar e voltei, né, para a cidade. Eu sou formado há 36 anos e atuo sou especialista, né, em psiquiatria. E estamos chegando aí para somar com vocês, né? Já estou gostando demais da região, estou achando muito bom, as pessoas são muito boas, enfim, estou muito satisfeito, muito feliz. Eu acho que vai dar muito certo. Que bom. Então, doutor Marcos, dentro da sua formação, o senhor tem atendido muitos casos mais relacionados com a longevidade, né? Que são doenças da senilidade. Sim. Enfim, explica um pouquinho para a gente entender o que acontece, né? Como isso evolui no idoso, quais são os principais problemas, os mais comuns, para a gente ter uma ideia de como que isso acontece. Bom, primeiramente, lembrar que as pessoas hoje vivem mais. Uhum. Elas têm uma vida mais prolongada devido aos recursos da medicina. E o que acontece? Se o indivíduo vive mais, ele está mais sujeito a ter as doenças próprias da velhice, né, da senilidade. E nesse bojo vem, então, as doenças neurodegenerativas que estão se tornando cada vez mais frequentes, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? Doença de Alzheimer, outras demências, né? Quando se fala em demência, pensa assim, só doença de Alzheimer. Não é assim. A doença de Alzheimer é a principal, é a mais frequente doença neurodegenerativa. Mas tem outras, né? Tem a demência de corpos de Levy, tem a demência vascular, tem a demência frontotemporal, tem outros tipos. E subdivisões. Mal de Parkinson, etc. e tal. Mas então é o seguinte, o que acontece? As doenças neurodegenerativas, como o próprio nome diz, são doenças provocadas pela degeneração do sistema nervoso central. Dependendo do local da degeneração, nós teremos então síndromes diferentes, né? Por isso que tem várias doenças, vários transtornos degenerativos, porque depende do local de acometimento do sistema nervoso central. E a consequência é o quê? A involução das atividades, né, ou das funções psíquicas, incluindo aí, principal, memória, a concentração, a atenção, né? E também a questão do comportamento, ela é muito alterada na questão das doenças degenerativas. O emocional também fica, né? Ah, com certeza. Aí vem os transtornos depressivos, vem a alteração de comportamento, inclui as questões da ansiedade, né? Enfim, o indivíduo vai se tornando cada vez mais dependente de terceiros para as suas atividades diárias. Então é isso. É uma situação que a gente tem que aprender a lidar, porque a população está envelhecendo. A tendência é que cada vez mais tenhamos casos de doenças neurodegenerativas. Doutor, e como é que está o estado da arte, vamos dizer assim, da questão do tratamento dessas enfermidades atualmente? Certo. Bom, é importante que se diga que investe-se muito em pesquisa das doenças neurodegenerativas. E elas são multifatoriais. O que nós aprendemos com tanta pesquisa assim? É que não existe um fator causal. Então, o nosso pensamento é que jamais nós vamos ter um remédio que trate, por exemplo, a doença de Alzheimer. Porque são vários fatores.
São fatores que incluem desde alterações hormonais, passando por alterações de vitaminas, minerais, aminoácidos, a questão dos metais pesados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da questão da doença de Alzheimer, especificamente. Vários fatores agridem o sistema nervoso. Vários fatores. Aí o que o sistema nervoso central faz? Ele produz uma proteína parecendo um chiclete molinho que envolve as células nervosas para proteger as células nervosas. Aí, só que o fator causal, agressor, se ele não parar, o sistema nervoso vai cada vez produzindo mais essa proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína, então, ela vai se acumulando, ela vai sufocando as células nervosas, vai matando as células nervosas. É aí que nós temos a neurodegeneração. Então, quando nós temos, dentro de um fator de equilíbrio, onde se produz mais proteínas beta-amiloides do que ela é degradada... Necessária também, né? É necessária para a proteção. Mas se a produção for maior do que a degradação, né, porque o sistema nervoso ele produz, mas ele também limpa. Teria que reabsorver. reabsorver. Ele degrada, reabsorve. Se a velocidade de produção for maior do que a velocidade de degradação, nós teremos acúmulo. E o excesso de acúmulo de proteína beta-amiloide, nós vamos ter o quê? Morte de células nervosas. Esse é o fator neurodegenerativo. Isso é o que vai levar as pessoas a perderem funções psíquicas, funções nervosas, né, do sistema nervoso. Então, a questão chave aí seria justamente esse balanço, né? Da proteína beta-amiloide, né? Atrás, é lógico, da questão da proteína beta-amiloide que eu citei, existe os chamados emaranhados de uma outra proteína chamada proteína tau dentro das células nervosas, que é uma outra tentativa do organismo de se reequilibrar, de se proteger, só que, novamente, o acúmulo leva à neurodegeneração. Então, para tratar, você me perguntou de tratamento, para tratarmos uma doença neurodegenerativa, nós temos que ver todos os fatores que estão contribuindo para que o sistema nervoso central seja estimulado, ou seja excitado, ou seja agredido. Caso a questão de antioxidante. Antioxidantes, aí entra os antioxidantes e tal. Então, na minha vida diária, por exemplo, né, na lida da psiquiatria, eu lido muito com Alzheimer. Eu tenho cursos voltados para a questão de Alzheimer. Então, o que nós fazemos? O Alzheimer é comparado, por exemplo, a uma casa onde o telhado é cheio de buracos. Então, nós temos vários buracos. Temos 32 buracos nesse telhado. São 32 fatores causais. Eu estou comparando a 32 buracos no telhado. E essa casa, se chover, pelo fato de ter 32 buracos, o que vai acontecer? Molhar muito. Vai molhar muito. Exatamente. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso pegar um plástico, colocar sobre os móveis, se chover, molha a casa toda, mas não estraga os móveis. Ou eu posso trocar o telhado, que aí vem a chuva, não vai molhar a casa e nem vai molhar os móveis. Então, o que nós procuramos fazer hoje em dia? Nós procuramos trocar o telhado. Entendi. Não mais cobrir os móveis com plástico. Né? Porque o cobrir os móveis com plástico, na verdade, não cessa o fator causal, aquilo que está provocando a neurodegeneração. O ideal é ir na etiologia. Exato. Então, nós fazemos uma avaliação desde hormonal, passando por vitaminas, minerais, oligoelementos, metais pesados, substâncias tóxicas, tá? E entrando, obviamente, na questão ambiental do indivíduo. Né? Como é que ele está vivendo, como é que é a vida dele, se tem estresse, se não tem estresse, se ele faz exercício, se não faz exercício. Né? Costumo dizer o seguinte: existem vários fatores que são fantásticos para a saúde em geral, para a saúde do sistema nervoso central e a saúde em geral. Por exemplo, tomar uma água de boa qualidade, respirar um ar puro, sem poluição, isso faz muito bem.
para o organismo, né? Viver uma vida com menos estresse possível, com menos problemas, né? Se você, por exemplo, não consegue viver com dívida, não compre a prazo. Compre à vista. Junta o dinheiro, vai lá, compra à vista. É um dado, é um detalhe. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Olhamos todos esses fatores ambientais, todos os fatores ligados à questão de hormônio, de proteínas, etc. e tal, e vemos onde é que estão os buracos no telhado. E aí a gente vai tapar os buracos, trocar o telhado para tapar os buracos. Deixa eu ver só se eu entendi, doutor. Então, vamos dizer que a gente tem um conjunto de 32, digamos, estressores que podem... Estou usando a palavra estressores porque é o que vai, né, causar um estresse lá na célula, que vai fazer ela produzir o beta-amiloide em excesso, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, o que a pessoa... O que é avaliado, né, no tratamento? O que está presente? Tem metal pesado ali que está estressando o organismo? A pessoa vive num alto nível de estresse, o cortisol está lá em cima e ela está, né, recebendo tudo aquilo do ambiente. Aí, obviamente, em dedução do que o senhor falou, provavelmente é um plano terapêutico que vai estar... individualizado e trabalhando aquilo que mais pesa, né? O buraco que a pessoa... Para cada paciente existe um plano terapêutico individualizado. Porque as causas que, para o José, é diferente das causas da Maria. Entendi. Entendeu? Entendi. É Isso assim é que muito funciona. interessante, isso é muito interessante. Inclusive, alguns pacientes saíram daqui bastante satisfeitos hoje, porque a consulta dura cerca de 1 hora, não é isso? Porque tem que avaliar tudo. 1 hora, mais ou menos, de consulta. Não adianta fazer depressa. Não se chega a resultados tentando fazer a coisa apressadamente, tá? Doenças neurodegenerativas não se faz à pressa. Tem que ser com tranquilidade, né? O tratamento, ele é a longo prazo. Não é aquele tratamento que a pessoa está com uma infecção, passa ali um antibiótico e a pessoa está livre da infecção. Não, não é isso. Tá? O tratamento psiquiátrico é um tratamento prolongado de doenças neurodegenerativas e também dos outros doenças. Existe uma coisa muito interessante que se diga aqui. Hoje, nós temos a ideia de que os transtornos psiquiátricos, eles são muito decorrentes de processo inflamatório. Não apenas as doenças degenerativas, mas também, se você não sabe, é bom que fique sabendo, hoje nós temos o conceito um pouco diferenciado de poucos anos atrás, de que os transtornos psiquiátricos, eles são provocados por uma coisinha chamada processo inflamatório. Processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele começa no intestino. No intestino. É por isso que hoje existe o conceito de que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Porque o intestino nosso, se ele tiver uma pequena inflamação que seja, pequena inflamação, ele deixa passar substâncias que normalmente não passariam se esse intestino tivesse assim, uma mucosa sadia, sem inflamação. E aí essas substâncias que passam, elas vão gerar no organismo como um todo, principalmente no cérebro, um processo inflamatório que vai levar ao que nós chamamos de estresse oxidativo. É por isso que você já deve ter ouvido falar muito em tratamentos psiquiátricos, neurológicos, do uso de antioxidantes. Por quê? Estresse oxidativo, uso de antioxidantes. É que vai combater o processo inflamatório que vai trazer aí os diversos transtornos psiquiátricos, né? E também tem a produção de serotonina, né? Porque se o intestino não tiver, ele é responsável por uma boa parte, né, da produção de serotonina. Se o intestino não estiver bem, estiver inflamado, eu acredito que isso também já causa ali uma alteração emocional. Né, a serotonina é apenas um dos neurotransmissores, né, que nós temos. Neurotransmissores são substâncias químicas que fazem a transmissão da eletricidade entre um nervo e outro. Nós funcionamos à base de eletricidade. Nós temos eletricidade, não é 110 volts, não é 220 volts, são milivolts, mas nós funcionamos na base da eletricidade.
E a eletricidade ela tem que passar de um nervo para o outro. Só que, então os nervos aí funcionam como fios, já deu para entender. Só que os nervos eles não se tocam, eles não têm um contato entre um nervo e outro. Né? Naquela junção que não é junção, que existe uma fenda ali entre um nervo e outro, tem que existir ali uma substância química para fazer a ligação, para tornar possível a passagem do estímulo elétrico de uma célula nervosa para outra. E assim sucessivamente, para que as coisas aconteçam. Então, aqueles neurotransmissores, você citou, por exemplo, a serotonina, existe uma lista enorme de neurotransmissores, né? Serotonina, por exemplo, é muito importante para a questão da depressão. Né? Na depressão, nós vamos ter transtorno, nós vamos ter alteração, né, nesse neurotransmissor chamado serotonina, outros mais, né, norepinefrina, dopamina. Né? A esquizofrenia, por exemplo, é um transtorno da dopamina. Sim. Né? Existe também a serotonina envolvida, existe o glutamato, que é outro neurotransmissor, mas, enfim, isso tudo para dizer o seguinte: esse funcionamento tem que ser equilibrado. Não pode estar a mais e nem pode estar a menos. Falei da esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Excesso de dopamina na fenda, naquele espaço entre um nervo e outro, de determinada região do cérebro. Né? Então, é isso. Os transtornos são decorrentes disso. Até bom para você entender a diferença da neurologia para a psiquiatria. Está aí. Né? A neurologia, ela trata das doenças dos nervos. A psiquiatria trata dos transtornos provocados pelo mau funcionamento daquele buraco que existe entre um nervo e o outro nervo. Então, eu costumo brincar o seguinte: neurologia trata de nervos, a psiquiatria trata dos buraquinhos. Entendi. Né? Nossa, doutor, olha, o papo aqui está ótimo. Eu sei que o tempo de vocês está um pouquinho corrido, mas eu estou bastante feliz, né, de estar aqui tendo essa conversa. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos para tratar de outros temas. Sim, estamos aqui. Hoje falamos bastante de Alzheimer. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho mais, uma última pergunta, vamos dizer assim, sobre todos os outros transtornos, ou melhor, quando uma pessoa deve procurar um psiquiatra, né? Quando que é interessante, é importante que ela faça isso. Ou seja, quando é que algo é um transtorno? Isso. Né? Quando alguma coisa é um transtorno. Quando isso impacta a vida da pessoa. De alguma forma. Familiar, ocupacional, né, no trabalho, social, no ambiente social. Por exemplo, eu estou triste por alguma coisa que aconteceu comigo. Eu não estou deprimido, eu estou triste. Mas se essa tristeza se prolongar, ela pode se transformar numa depressão. Porque vai mexer com o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso central, ele pode vir a sofrer uma alteração de funcionamento ali, exatamente naquela junção entre os nervos ali, que eu falei. E isso pode trazer transtornos, dentre eles a depressão. Pode ser transtorno de ansiedade e outros transtornos mais, né? Então, quando o indivíduo se sente impactado por algo, de repente, de viver uma vida feliz, né, estar bem. Exatamente. Quando isso é impacto para ele, aí nós temos uma patologia, tá? Ou seja, passa a atrapalhar a vida dele, né? Atrapalhar a vida dele ou de outros. Ou né? de outros, tem isso. Que às vezes ele não percebe nem que está atrapalhando a vida dele, nem que está atrapalhando a vida de outros. E aqui, né, eu gostaria de dizer, não falei nenhuma vírgula sobre isso, mas é importante. Aspectos da vivência da pessoa, aspectos psicológicos. Né? Nem todos nós aqui vivemos do mesmo jeito. Nós tivemos experiências de vida que são diferentes umas das outras. Nós nascemos todos iguais, vírgula. Alguma natureza diferente, né? Temperamentozinho ali. Temperamentozinho. Se você chegar num berçário, de uma maternidade, e olhar para as crianças que acabaram de nascer ou nasceram naquele dia, você vai notar o seguinte: tem crianças ali que são agitadas, mexe, outros estão quietinhos, dormem o tempo todo. Já existe ali uma natureza própria que é transmitida, né, de pais para filhos. Mas aí a gente começa a viver.
E cada um vai para a sua casa, cada um vai para a sua família, para o seu ambiente, e aí as vivências serão diferentes. Na questão das vivências diferentes, vem o quê? A formação da estrutura psicológica do indivíduo, que vai ser diferente. O sistema familiar. O sistema social, o ambiente onde ele vive, as questões que decorrem ali, as experiências que nós chamamos de experiências, de estímulos, né? Que a pessoa vai vivendo. Isso faz com que ele forme a sua personalidade de uma forma diferente. Eu costumo dizer que personalidade é como um bolo. Eu vou fazer um bolo. Eu vou precisar de quê? De ingredientes. Eu vou precisar de farinha de trigo, de ovos, de manteiga, de sal, de açúcar, de fermento. Ou seja, eu vou pegar uma batedeira, eu vou colocar todos esses ingredientes e vou bater. Daqui a pouco eu não tenho mais ingredientes, eu tenho uma massa, né? Que já não é nenhum daqueles ingredientes. Exato, que é a união daqueles ingredientes, e vou colocar no forno para assar o meu bolo. Esse bolo, ele pode sair perfeito. Vai depender de quê? Dos ingredientes. Claro. Esse bolo pode ficar solado, vai depender dos ingredientes. Ele pode não crescer, ou crescer demais, vai depender dos ingredientes. Ele pode ficar sem sal, se eu esqueci de colocar sal. Assim é a nossa estrutura psicológica. Nós somos o que somos, dependendo das experiências que nós vivemos, dos ingredientes que nós recebemos para formar a nossa personalidade, que eu estou chamando de bolo. E o bolo pronto é só comer o bolo, que vai ser agradável ou pouco agradável, dependendo da qualidade do bolo. Tá? Exatamente. Eu espero que você que está me ouvindo tenha feito um bom bolo. Isso. Né? E se tiver faltando algum ingredientezinho, a gente ainda tem condição de ajustar. Aí que entra o detalhe, né? A diferença do que eu estou dizendo para o bolo é que o bolo não tem jeito de consertar. Uma vez assado, não tem mais jeito. Ou se come ou se joga fora. É. Com pessoas é diferente. Nós temos como trabalhar. Isso. Como mudar a realidade, como ressignificar. Esse bolo pode estar sendo construído a cada dia, né? Cada dia. O dia de hoje não foi bom, amanhã vamos construir ele de uma forma diferente. É para isso que existe a psicologia Isso. e a psiquiatria. Nós andamos de mãos juntas. Isso. Para fazer o quê? Consertar o bolo. Adorei. Gente, adorei a entrevista. Estamos muito felizes. Esperamos que o senhor se mude de vez para cá, que eu sei que está em fase, né? O senhor é de Governador Valadares, não é isso? Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Excelente. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu espero que a gente faça uma excelente parceria para todo esse pessoal. Né? A gente sabe que na nossa cidade é carente de bons profissionais. Né? Mais uma vez, muita honra. Espero que o senhor goste da cidade, espero que todos possam se beneficiar desse trabalho de psiquiatria, e pode contar com a psicologia, que nós estamos aqui também para trabalhar juntos. Eu agradeço a oportunidade e eu acredito que nós vamos fazer um bom trabalho aqui. Tá? Da cidade eu já gostei, das pessoas muito mais, ou seja, tem todos os ingredientes para sair um bom bolo. Para sair um bom bolo. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Nada. Até logo, gente. Até mais. A gente se vê.